A devoção a Maria surgiu na igreja dos primeiros séculos? Antes de mais nada, precisamos entender que o conjunto de textos no século I e no século II relativos à imagem de Maria são pouquíssimos. Em um nível teológico, nós não podemos esperar dessas poucas fontes uma tematização orgânica sobre a pessoa e sobre os papéis que Maria haveria de exercer na dogmática e na devoção da igreja ao longo dos séculos. Desse modo, a devoção a Maria e a concepção doutrinária em torno de sua figura, de seu papel e de sua importância vai se desenvolver ali na igreja dos primeiros séculos a partir de três perspectivas predominantes. A perspectiva da sua virgindade, a perspectiva da sua maternidade e a perspectiva da sua santidade. Nós podemos perceber a importância da doutrina da virgindade de Maria já em seu caráter credal, ou seja, já no credo dos apóstolos havia afirmação de que Cristo haveria nascido da Virgem Maria. Logo, a partir do século II, algumas fontes, como por exemplo a fonte apócrifa do proto-evangelho de Tiago, apresentará a virgindade de Maria como o ideal ascético de uma virgindade que seria modelo para toda a cristandade. Ou seja, o nascimento virginal é assumido como contra-imagem da atividade sexual natural. E Maria, mãe virgem, aparece como a imagem primordial de pureza. E esse contexto ensejou o início do desdobramento e das discussões acerca da virgindade perpétua de Maria. Então, já muito cedo, por volta do século II, do século III, com o trabalho de Orígenes, em uma de suas homilias acerca do texto de Lucas, ele afirmava que Maria permaneceu virgem pelo resto de sua vida e, com base na virgindade perpétua de Maria, ele concluía que ela constituía as primícias das mulheres e um exemplo de castidade para elas, da mesma forma como o próprio Cristo era um exemplo para os homens. A maternidade de Maria, por sua vez, ganhou um contorno ainda mais expressivo, uma vez que foi objeto de debate e de discussão em um credo ecumênico, e também é dentro dessa perspectiva que a teologia patrística começa a desenvolver um papel salvífico atrelado à figura de Maria. A questão então do reconhecimento de Maria como Theotokos, ou seja, como Mãe de Deus, é amplamente atestada desde os primeiros séculos. Bispos do Oriente, como Alexandre de Alexandria, por exemplo, aplicavam esse termo a Maria com absoluta naturalidade, de modo que foi preciso um concílio ecumênico em 431, ou seja, o concílio de Éfeso, para discutir, dentre outras questões, sobretudo as questões cristológicas, também a questão do Theotokos, ou seja, de Maria ser a mãe de Deus, uma vez que Nestório estava questionando e preferia dizer que Maria, na verdade, era mãe de Cristo ou mesmo apenas mãe do homem Jesus. Em Éfeso, a igreja antiga afirmou que sim, Maria era Theotokos, ou seja, mãe de Deus, e atrelada a essa conceituação de sua maternidade, também se desenvolve ali dentro dos primeiros séculos uma participação na atividade redentora em prol dos homens. Desenvolvendo, por exemplo, uma teologia que olhava para a obediência de Maria em todo o processo de sua concepção, Irineu desenvolve um paralelismo entre Eva e Maria e contraposta uma à outra, ou seja, Eva, a primeira mulher, fora marcada pela desobediência, e isso tornou-se a causa de morte não somente para ela, mas para toda a humanidade. Contudo, para Irineu, Maria, em obedecer enquanto virgem, tornou-se a causa de salvação para si e também para toda a humanidade. Dessa forma, em seu raciocínio, da mesma maneira que a raça humana ficou presa à morte por meio de uma virgem, por meio de outra virgem, a mesma raça humana pode agora então alcançar a salvação. Em Irineu, portanto, temos o esboço dos primeiros desenvolvimentos da ideia de maternidade universal de Maria e de sua cooperação ativa no processo da obra da salvação. E o desdobramento da santidade de Maria foi desenvolvido sobretudo
a partir da construção da doutrina da Imaculada Conceição, ou seja, a ideia de que Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção. Ambrósio e, sobretudo, Agostinho vão lançar as bases definitivas acerca da doutrina mariológica no cristianismo ocidental. Como nota o erudito J.N.D. Kelly, o ardor e a veneração de Ambrósio por Maria brotava de duas perspectivas distintas. Em primeiro lugar, ela era a virgem ideal, não demonstrava nenhum traço de imperfeição, exibia assim todas as virtudes apropriadas ao estado virginal e, por consequência, na condição de mãe de Deus, foi dotada de uma graça especial, estando, portanto, associada com a salvação dos homens. Em sua obra A Natureza e a Graça, Agostinho concordou que Maria era a única exceção dentro da estrutura onde toda a humanidade, exceto ela e o próprio Cristo, não foram atingidos e afetados e condicionados à escravidão por causa do pecado de Adão. É preciso não esquecer o que afirmei no início desse vídeo, ou seja, que esse é um processo que está em desenvolvimento. Tanto é que transcorreriam séculos até que as doutrinas da ausência do pecado original e do pecado real em Maria e de sua posição como intercessora e mediadora de graça fossem transformadas em dogmas absolutos em toda a cristandade. Mas é inegável que as atribuições encontradas a Maria nas fontes e nas evidências do cristianismo dos primeiros séculos são a base sobre a qual vai se desenvolver e se desdobrar toda a doutrina mariológica no cristianismo durante a Idade Média, moderna e, consequentemente, contemporânea. Gente, eu sei que esse é um assunto muito polêmico. Essa é uma das grandes controvérsias entre católicos e protestantes, e a minha função aqui foi apenas desenvolver e descrever o processo histórico. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas indicações de textos, tanto de orientação católica como de orientação protestante, e mesmo de outros historiadores que desenvolvem melhor essa questão, apresentam de forma mais detalhada essas fontes que aqui discutimos, os autores, os patrísticos, os pais da igreja que aqui dialogamos, mas eu quero na verdade saber de vocês. Deixe aqui nos comentários qual a impressão de vocês, o que representou para vocês essa construção, esse desdobramento, esse desenvolvimento e essa devoção em torno da figura de Maria. Espero vocês no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá um like. Forte abraço, até a próxima.